E aí, galera, beleza? Professor Thales Rodrigues, professor de Física da equipe do Bernoulli. Vou te apresentar agora mais um enunciado para a segunda lei da termodinâmica, agora com foco aí no estudo de refrigeradores. É o enunciado de Clausius, que diz o seguinte: é impossível um refrigerador, operando em ciclos, transferir calor da fonte fria para a fonte quente sem nenhum trabalho externo. Então, o que ele garante nesse enunciado, que é uma coisa eu acho que é meio óbvia, que espontaneamente calor não vai da fonte fria para a fonte quente. Sem nenhum trabalho externo, isso não acontece. Ou seja, é impossível existir um refrigerador que de forma milagrosa consegue tirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente sem nenhum custo, digamos assim, beleza? De forma espontânea. Então daí, esse seria o enunciado de Clausius para a segunda lei da termodinâmica, então, no estudo de refrigeradores. Então, olha só, nesse momento, eu te apresentei aqui três formas, de você entender a segunda lei da termodinâmica. Enunciado de Kelvin-Planck: é impossível uma máquina térmica ter rendimento 100%. Enunciado de Clausius: é impossível um refrigerador levar da frio para o quente sem nenhum trabalho externo. E o enunciado do princípio do aumento da entropia, que num universo termicamente isolado, a variação da entropia é maior ou igual a zero. Beleza? Igual a zero se for processos reversíveis, maior do que zero se for processos irreversíveis. Beleza? Thales, tem esses três enunciados e assim, eles são diferentes? Bom, num primeiro momento sim, mas na verdade esses três enunciados estão totalmente conectados. No fundo, esses três enunciados falam da mesma coisa. Um aluno comum ele não consegue perceber isso, mas você já tem maturidade suficiente, afinal de contas, fizemos um trabalho muito bom aqui na turma Imita, com essas aulas de segunda lei termodinâmica. Inclusive, depois, se você puder me dar um feedback dessas aulas aqui, porque eu gastei muita energia para produzir essas aulas aqui, não foi fácil. Esse que eu acho um assunto muito complicado. A segunda lei da termodinâmica não é uma coisa simples de se entender, ainda mais de se ensinar. Dediquei bastante aqui para isso. Espero que o seu aprendizado tenha sido positivo, Depois, se puder me mandar alguma mensagem, eu vou ficar feliz. Olha só, ou não, Não sei. Às vezes você fala assim: Thales, não entendi nada que você falou. Pode ser também, Espero que isso não ocorra. Veja bem, observação, equivalência entre os enunciados. Vamos mostrar a equivalência entre esses três enunciados, saca só. Imagine que você tenha, por exemplo, uma máquina térmica real, que funcione da seguinte forma: ela tira 300 joules da fonte quente, realiza 200 joules em trabalho e cede 100. Tudo bem isso daqui para você? Isso daqui é básico, Então, uma máquina térmica real. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou acoplar a essa máquina térmica real um refrigerador ideal, beleza? Ou melhor, não vou nem chamar de ideal, porque ideal a gente deixa para o Carnot, Um refrigerador milagroso, vamos dizer assim, Aquele refrigerador que consegue tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente sem nenhum trabalho externo. Então, olha o que eu vou fazer, Acoplei aqui um refrigerador milagroso, beleza. Esse refrigerador, ele vai pegar esses 200 joules aqui descartados pela máquina térmica, esses 100 joules, e vai pegar esses 100 joules da fonte fria e vai jogar para a fonte quente. E como não há trabalho externo, porque ele é o fodão, ele é milagroso e tal, ele vai pegar esses 100 joules e jogar ele lá para a fonte quente. Então, se ele pega 100 joules aqui, ele joga 100 joules para lá. Tudo bem? Então, olha só, eu tinha uma máquina térmica real e eu acoplei ali um refrigerador milagroso que consegue fazer isso daí. Agora, o que eu quero que você observe é o seguinte: olhe para esse sistema como um todo. Energeticamente, o que aconteceu aqui? Bom, energeticamente, eu percebo que a fonte quente perdeu 200 joules, não é isso? A fonte quente perdeu 200 joules. A fonte fria não ganhou nem perdeu nada, beleza? Porque esse cara empatou com esse. E nós tivemos um trabalho realizado de 200 joules. Ou seja, um refrigerador milagroso, ele necessariamente produziria uma máquina térmica milagrosa, que consegue pegar todo o calor e realizar integralmente em trabalho. Então aqui você já percebeu que o enunciado de Clausius, ele conversa com o enunciado de Kelvin e Planck. Um é equivalente, um implica no outro. Acho que implicar é a palavra, Um implica no outro, beleza? Se isso daqui fosse possível, o outro também seria possível. E olha que legal. No final das contas, repare, a fonte fria não ganhou nem perdeu energia, então a entropia dela não mudou, certo? Refrigerador e máquina térmica funcionam com processos cíclicos, não tem variação de entropia. Mas olha o que aconteceu com a fonte quente. A fonte quente ganhou 100 aqui e perdeu 300, Então, no final das contas, a fonte quente
perdeu calor. Cedendo calor, a entropia dela diminui. Então, no seu universo, a entropia diminuiu. O ΔS do universo foi menor do que zero, e isso nós sabemos que também é impossível. Então, percebeu que as três coisas estão conectadas aqui? As três coisas estão conectadas, sim. Agora, olha a outra possibilidade aqui, ó. Imagine que eu tenha, por exemplo, um refrigerador real, que pegue 200 joules da fonte fria, sofrendo 100 joules em trabalho, ele joga esses 300 joules para a fonte quente. Ele é um refrigerador real. Ok. Só que eu vou acoplar a esse problema uma máquina térmica milagrosa. Máquina térmica milagrosa que consegue converter integralmente calor em trabalho. Então, olha só. Eu vou inclusive aproveitar o trabalho dela para jogar aqui como o trabalho do refrigerador, ok? Se ela realizou um trabalho de 100 joules, então foi porque ela pegou de calor 100 joules, né? Ela é a máquina térmica milagrosa, rendimento 100%. Então, se ela realizou 100 joules, é porque ela pegou 100 joules. Show. Só que, agora olha para esse problema aqui. No final das contas, o que aconteceu? No final das contas, observe. A fonte fria perdeu 200 joules e a fonte quente recebeu esses 200 joules, não é isso? Foi o saldo aqui, ó. Opa! Então, na verdade, se você tirou 200 aqui e jogou 200 para lá, você não precisou de trabalho externo, né? No final das contas, olhando o universo. Ou seja, você tem aqui um sistema que é equivalente a um refrigerador milagroso, né? Então, tem a máquina térmica milagrosa, isso implica num refrigerador milagroso. E essas duas coisas não podem acontecer. E melhor do que isso, repare que esse cara, a fonte fria, cedendo calor, diminui a sua entropia, certo? Certo. A fonte quente recebeu calor, 200 joules, né? Aumenta a sua entropia. Aí pode ser que você tenha pensado assim, de boa, um diminuiu a entropia, o outro aumentou a entropia. Ok, só que tem um pequeno problema, né? Como a fonte térmica ali é um reservatório térmico, temperatura constante, você sabe que o ΔS é igual à quantidade de calor trocada sobre a temperatura, né? A quantidade de calor que a fonte fria perdeu foi a mesma que a fonte quente ganhou no final das contas, né? A fonte fria perdeu 200 e a fonte quente ganhou 200, beleza? Só que a fonte fria está numa temperatura menor, né? Então a variação de entropia dela é maior. Ou seja, o tanto que ela diminui a sua entropia é maior do que o tanto que a fonte quente aumenta a sua entropia. Então, no universo, a entropia diminuiu, né? O ΔS do universo é menor do que zero. E isso você sabe que é impossível. Então, novamente, as três coisas aí estão conectadas, beleza? Então, existe uma equivalência aí nesses três enunciados para a segunda lei da termodinâmica. Espero que tenha gostado. No próximo vídeo e último vídeo da termodinâmica, eu te mostro na prática o funcionamento de um refrigerador. Te espero lá.